Boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo, mais uma vez, dando continuidade ao curso de capacitação vida aqui da CCDP. Nós vamos continuar o estudo do livro de Tiago, hoje capítulo 2. Eu gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Então, você aí na tua casa, você poderia curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos agradecer a Deus por mais esse dia e mais esta oportunidade. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais esta oportunidade, por mais este dia de estarmos aqui na tua presença. Te agradeço, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido para com cada um de nós, com as nossas famílias, nossos filhos. Te agradeço pela tua provisão e te agradeço, ó Deus, porque hoje vamos estudar um pouquinho mais a tua palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fica comigo, fica com cada um que está aí na tua casa, com cada um que vai assistir, que vai ouvir essa mensagem. Espírito Santo, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente para que possamos aprender um pouco mais da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, eu vou dar continuidade, aqui no estudo da Epístola de Tiago, capítulo 2. O capítulo 2 nós vamos dividir em quatro subtítulos, capítulo 2, de 1 a 9, nós podemos estudar, avaliar aqui uma situação de discriminação e de parcialidade que estava ocorrendo na época. No capítulo 2, do versículo 10 até o 13, misericórdia e juízo. Capítulo 2, do 14 ao 19, a fé sem obras é morta. E no capítulo 2, do versículo 20 até o 26, a importância e a relação entre fé e obras. Eu vou me ater mais na questão aí da fé sem obras é morta e a importância da relação entre fé e obras. E depois, dando tempo, eu volto no início para que a gente possa fechar essa aula. O título dessa aula de hoje seria: a fé é confirmada pelas obras. E falando em fé, a gente já é remetido lá para Hebreus, capítulo 11, verso 1, que diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é prova das coisas que não se veem. Então a fé é uma doutrina-chave para a vida cristã. Então a fé, quando você fala de fé, não existe uma vida cristã sem fé. E eu tenho pelo menos 3 pontos aqui, onde nós podemos enxergar isso. Ponto número 1. O pecador é salvo pela fé. Efésios 2, 8 e 9 diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então o pecador, ele é salvo pela fé. O cristão deve viver pela fé. Isso está lá em 2 Coríntios 5, 7. Diz assim, porque andamos por fé e não por vista. E num terceiro ponto que eu coloquei aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Amém? Então fica claro aqui, nesse início, com esses 3 pontos, que a fé é uma doutrina-chave para a nossa vida, para mim e para você. Temos que ter fé. E a fé não é um sentimento vago produzido dentro de nós, mas é a certeza de que a palavra de Deus é verdadeira. Olha só, é a certeza de que a palavra de Deus é verdadeira e a convicção de que seremos abençoados ao agir de acordo com essa palavra. Amém?
Então, pessoal, nesta sessão aqui no capítulo 2, o Tiago, ele discorre sobre a relação entre fé e obras. Tá? E aqui eu deixo já para você 3 perguntas para você começar a refletir aí na tua casa sobre esse assunto. Que tipo de fé salva uma pessoa? É necessário realizar boas obras para ser salvo? Olha as perguntas. De que maneira saber se está exercitando uma fé que é salvadora, uma fé que salva? Então, o Tiago, ele vai responder no capítulo 2 estas perguntas, explicando que há 3 tipos de fé, mas somente uma é a fé que salva. Então, eu vou pedir para você acompanhar comigo aqui, ó, uma leitura. Tiago 2, o versos 14 até o 17. Diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém dizer que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Então nós percebemos aqui, meus irmãos, que Tiago, ele já, do 14 ao 17, ele já apresenta um tipo de fé, aquela fé que não tem nenhuma ação. Né? Ou seja, se você vê que o seu irmão está necessitado, você reconhece isso, mas não faz nada, né? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Então eu coloquei aqui essa versão na Almeida Revista e Atualizada, justamente por causa de uma palavra que está aqui, ó. Está bem no início, fala assim, ó: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém dizer que tem fé, mas não tiver obras? Pode, por acaso, semelhante fé salvá-lo? Semelhante fé salvá-lo? Pode essa fé sem obras salvar essa pessoa? Pode eu, sendo um cristão, dizer que tenho fé e não tenho obras, eu posso ser salvo? É uma pergunta que eu gostaria que você começasse a refletir aí na tua casa. Nessa passagem, Tiago, ele discorreu da falta de preocupação social da sua comunidade com relação ao próximo. Ele está tentando convencer cada um de nós, os seus leitores, que fé e ações são inseparáveis. Se eu tenho fé, eu tenho que agir, eu tenho que ter uma atitude. De que não há valor moral na fé se essa não for acompanhada de ações. Então, o Tiago, ele está pontuando essa questão, né, que estava acontecendo dentro da comunidade da época. As pessoas professavam uma fé, viam as necessidades dos seus irmãos e não faziam nada. Então ele está dizendo que essa fé, esse tipo de fé, quando você tem uma fé, mas essa fé ela não te impulsiona a uma ação, essa fé é morta. Pessoas que representam esse tipo de fé morta, colocam palavras no lugar das ações. Imagine que no nosso meio, se existem pessoas que estão necessitadas, como foi dito aqui, como foi lido aqui no capítulo 2, do 14 ao 17, de alimentos, de roupas,
ou de uma palavra, ou de um consolo, e você simplesmente reconhece isso, mas não faz nada. Então, essas pessoas colocam palavras no lugar das ações, ou seja, só fala, né? Mas não age. Sabem o vocabulário correto para orações, testemunhos, podem até citar versos bíblicos, mas a sua vida não condiz com o seu discurso. Se você quiser avaliar com mais profundidade essa questão, você poderia ler na sua casa depois, Lucas, capítulo 10, versos 25 ao 37. Fala lá da parábola do bom samaritano, né? O que chama atenção nessa passagem? É a conduta, é como se comportou o sacerdote e como se comportou o levita. Um responsável por trazer a presença de Deus e o outro responsável, né, pelo louvor. Os dois, esses dois tipos de pessoas, essas duas pessoas ignoraram a situação de um homem que estava necessitado. Então depois você, na tua casa, você pode ler essa passagem e você vai começar a perceber essa questão da fé sem obras. Aquilo que atinge, né, apenas o nosso intelecto. Nós entendemos, né, dizemos que temos fé, dizemos que acreditamos em Deus ou em Jesus, mas aquilo não gera na nossa vida uma ação. Então, qualquer declaração de fé que não demonstre uma mudança de vida e boas obras é uma declaração falsa, não é? A verdadeira fé, a fé que salva, ela não anda sozinha. É sempre acompanhada de vida, ou seja, aquilo que Tiago declarou aqui que é uma fé morta, né? A fé salvadora, a fé que salva, ela não é morta, ela é acompanhada de vida. Aquele que tem fé morta possui apenas experiência intelectual, em sua mente. Conhece as doutrinas da salvação, mas nunca se entregou para ser salvo. Ele não teve, né? A experiência dele com Deus, a experiência dele com relação ao conhecimento de Deus é só intelectual. Ele sabe que existe um Deus, ele até expressa que acredita num Deus, mas essa fé não tem ação, né? Não gera nada na vida dessa pessoa. E Tiago, ele não é o único, né, a exigir nas Escrituras, né, atitudes de evidência de fé. João Batista, em Lucas 3, 8 e 9, ele diz lá que nós devemos, ele pregava, né, na sua época, dizendo assim, ó, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer em vós mesmos, Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Jesus também fala lá em Mateus 7, de 17 a 21. Toda árvore boa dá bons frutos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas todo aquele que faz
a vontade de meu Pai que está nos céus. Então você começa a perceber, pessoal, que a fé, ela tem que gerar alguma coisa em você, ela tem que gerar alguma coisa em mim. De acordo com o que eu li aqui, ó, né? Uma árvore, ela é natural dela dar fruto. Ela tem que dar fruto. Está no DNA dela, né? Ela cresce, você planta uma semente, uma árvore ela cresce, ela chega numa certa idade e ela vai frutificar. No tempo certo, na estação certa. Então, a fé que não gera vida, que não gera ação, que não gera atitude, você acha que essa fé pode salvar alguém? Essa fé pode te salvar, pode me salvar? Então, pode a fé que não faz nada salvar alguém? Que proveito tem essa fé? Então, Tiago 2, de 14 a 17, ele aborda, né, essa questão dessa fé. Que na linguagem dele, ele chama de fé, que é uma fé morta. A fé que não gera nenhuma ação, nenhuma atitude. Seguindo, né? Falando ainda de fé, em Tiago 2, 18 e 19, nós temos a seguinte declaração de Tiago. Ele fala assim, ó: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Por que ele está falando isso? Porque em Deuteronômio 6, versículo 4, tem aquele famoso versículo, né, que é a profissão de fé do judeu monoteísta, que diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí Tiago, ele pega, né, ele faz uma relação com esse versículo de Deuteronômio, onde os judeus da época se diziam acreditar no único Deus. Ele fala assim: crês tu que Deus é um só? Olha só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então, Tiago, no capítulo 2, ele está discorrendo de mais um tipo de fé. A primeira fé que foi abordada é a fé morta, é a fé que não tem ação. Aí ele está dizendo aqui que tem um outro tipo de fé. Tiago, ele é muito direto, como foi falado pelo pastor Cícero na aula passada. Ele não tem rodeios. Ele está dizendo aqui, ó, para que a gente não se engane, que até os demônios creem, ou seja, os demônios têm fé, eles acreditam. E além de crer, eles tremem. Então, está lá em Tiago 2, 18 e 19, mais um tipo de fé que essa carta, né, que Tiago está abordando, para ele ir evoluindo nessa questão que nós estamos querendo explicar aqui para vocês, que é a relação entre fé e obras. Então, quem tem a fé morta foi tocado só em nível intelectual. Ele entende, ele reconhece, ele até acredita em Deus, mas ele é só na mente, né? É só na parte intelectual que ele é tocado. E aqui, Tiago está dizendo que os demônios, por sua vez, também são tocados. Eles reconhecem, né, Deus, eles reconhecem Jesus, e eles são tocados até emocionalmente, porque eles tremem, eles têm respeito, têm medo, têm temor. Mas é uma fé, né? Vamos dizer assim, a primeira fé seria uma fé morta, essa aqui é uma fé demoníaca, ou seja, a fé que os demônios, né, eles
creem também. Eles temem a Deus. Mas crer e tremer, né, não são experiências que produzem salvação. Uma pessoa pode ser esclarecida em sua mente, né, no seu intelecto, e até ser tocada no seu coração. E mesmo assim, se perder e não ter a salvação. A verdadeira fé, a fé salvadora, ela envolve mais, né? A fé que salva, ela vai proporcionar, né, aquela pessoa, né, que foi alcançada por Deus, pelo Espírito Santo, e que vai demonstrar essa fé salvadora. Você vai enxergar isso nela, porque haverá uma transformação. No capítulo 2, verso 18, ele diz assim, ó, mostra-me a tua fé sem obras. Foi um desafio dele. E ele disse que eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Ficou claro isso? Vou ler de novo, ó. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Então, ser cristão implica confiar em Cristo e viver para Cristo, recebendo a vida e então revelamos a vida. A fé estéril, ela que não tem vida, ela não é salvadora. Tiago apresentou dois tipos aqui, ó, dois tipos de fé que não tem poder algum de salvar o pecador. A fé morta, somente pelo intelecto, a fé demoníaca, o intelecto e as emoções, ou seja, ele fez questão de dizer que até os demônios creem. E a seguir, nós vamos falar da fé que é capaz de salvar o pecador, que é a fé dinâmica. E é essa fé que Tiago vai usar, né, como exemplo, Abraão e Raabe, para exemplificar para nós a fé dinâmica, a fé que realmente produz em nós, que produziu neles uma ação. Essa fé, ela é real, ela tem poder, ela redunda em vida transformada. Então a fé dinâmica, ela transforma uma vida. Nós recebemos a palavra e a palavra nos salva. Isso está lá em Tiago 1:21. E assim, ó, a fé, ela vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Está lá em Romanos 10:17, que diz assim, ó, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, olha que interessante, né? A sequência. Nós recebemos a palavra, essa palavra nos salva, e assim a fé, ela vem pela pregação e pela pregação da palavra de Deus. Ou seja, isso é um processo. Né? Quanto mais eu ouço a palavra, quanto mais eu estudo a palavra, quanto mais eu leio a palavra, a minha fé, ela vai aumentando. É um processo. Dia a dia, a fé, ou seja, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé morta, ela toca apenas o intelecto. A fé demoníaca envolve mente e emoções. Mas a fé dinâmica toca a volição. E o que é a volição? É a nossa escolha e a nossa decisão. Então a pessoa, na sua totalidade, participa da fé salvadora. Como assim? Participa na mente, né? Ela compreende a verdade,
quando ela ouve a palavra. Aí depois participa com o coração, ela deseja a verdade. Depois ela participa com a volição, ela age de acordo com a verdade. Então a fé dinâmica, ela tem esses 3 pilares. Ela toca a tua mente, você compreende a verdade, ela toca o teu coração, você começa a desejar aquela verdade e depois você começa a agir de acordo com aquela verdade. Então por isso que eu disse, aquilo que Tiago falou no início, as pessoas que ouviam, né? Ouviam e viam os necessitados dentro da comunidade e não faziam nada. Por quê? Porque a mente, o coração e a volição, ou seja, a escolha e a decisão, eles não estavam fechados nesse círculo. Podemos dizer então que ter fé é crer apesar das evidências, ter fé é obedecer apesar das consequências. Olha que legal, eu vou ler de novo. Ó. Podemos dizer que ter fé, desculpa, eu falei errado. Ó. Podemos dizer, ó, ter fé não é crer apesar das evidências, mas ter fé é obedecer apesar das consequências. A fé salvadora conduz à ação. Ou seja, essa fé dinâmica que move você, que me move, ela conduz à ação. Fé é algo poderoso, remove montanhas. Então nós precisamos, né, no decorrer da nossa vida, trabalhar essa questão de, a cada dia, né, termos a nossa fé alicerçada cada vez mais na palavra. Ou seja, se eu tenho uma vida transformada pela palavra, e todos os dias eu me alimento da palavra, isso vai gerar dentro de mim, no meu ser, no meu intelecto, né, nas minhas emoções e na minha volição, vai gerar um crescimento. Ou seja, a fé, ela é dinâmica porque ela pode crescer. A cada dia que passa, você pode crescer nesse quesito. Onde a fé dinâmica? Onde há fé dinâmica, sempre será possível encontrar boas obras. Tiago, ele ilustra sua doutrina na vida de 2 figuras bíblicas conhecidas: Abraão e Raabe. O que tinham essas 2 pessoas em comum? Abraão, ele foi chamado por Deus, deu origem ao povo de Israel, era um homem piedoso, era amigo de Deus. E Raabe, cria em outros deuses, pertencia a uma nação pagã, era uma mulher corrompida, uma meretriz, pertencia a um povo inimigo de Deus. Percebeu a diferença, né, desses 2 exemplos que Tiago aborda aqui no capítulo 2, versos 20 até o 26? Eu vou ler aqui para vocês, para a gente entender um pouquinho melhor isso que eu estou falando. Gênesis 15, versos 5 e 6. Diz assim, ó, a passagem onde Deus ele está falando com Abraão, né? E diz assim, ó, então Deus, né? Então o levou fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, e se podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. Então, nesse momento aqui, ó, em Gênesis 15, de 5 a 6, quando Deus aparece a Abraão, leva ele para fora, pede para ele contar as estrelas, Abraão, ele crê em Deus nesse momento. E aí, olha que interessante aqui, ó.
e foi-lhe imputado por justiça. Essa palavra imputado vem do verbo, né? O verbo imputar é um termo legal ou financeiro e significa depositar na conta de alguém. Uma vez que Abraão era um pecador, sua conta corrente encontrava-se zerada nesse quesito. Ele estava falido, né? Vamos dizer assim, espiritualmente, mas creu em Deus e Deus colocou justiça na sua conta. Abraão não trabalhou, ele não fez nada por essa justiça. Ele a recebeu como dádiva de Deus, foi um presente de Deus. Foi declarado justo pela fé, porque Abraão creu, Deus imputou justiça a ele. Ou seja, isso aí é um ato, né? A justificação é um ato. Abraão creu em Deus e Deus o justificou. Quando eu li, né, o comparativo entre os dois personagens que Tiago citou aqui, Abraão e Raabe, Raabe também creu. E o que aconteceu na vida de Raabe? Apesar dela ter todas aquelas qualidades que não são boas, Deus também lhe imputou justiça, tanto para Abraão quanto para Raabe. Então, a pessoa ela é justificada, ela passa por uma transformação. Tanto Abraão foi transformado quando creu em Deus e Deus lhe imputou justiça, quanto Raabe. As duas pessoas. Não importa, né? Não importou o passado de um e o passado do outro. Creram em Deus e Deus lhe imputou justiça. Ou seja, Deus os justificou. Então, a pessoa justificada, ela passa por uma transformação de vida e obedece à vontade de Deus. Sua fé é demonstrada pelas suas obras. Quando Abraão creu, quando Raabe também creu. Houve nessas duas vidas uma transformação. Tiago usa outro acontecimento da vida de Abraão, ocorrido vários anos depois, após a sua conversão. A oferta de Isaac, seu filho, no altar em Gênesis 22, capítulo 22. Olha bem, Abraão, ele não foi salvo porque ele cumpriu aquela ordem de ir sacrificar o seu filho. Foi uma ordem difícil de ser cumprida, que Deus lhe deu. Mas sua obediência provou que ele já era salvo. Ah? Então, nós podemos destacar aqui, ó, quando Paulo ele fala a respeito de salvação, e Tiago fala a respeito de salvação, Paulo ele destaca a raiz da justificação, ou seja, a base da justificação, que é a fé. E Tiago destaca o fruto da justificação, que são as obras. Né? Ou seja, você precisa ter fé para que você seja justificado, mas uma vez justificado, você passa por um processo de transformação, e esse processo destaca o fruto dessa transformação, que são as suas obras. Em Efésios 2, de 8 a 10, está escrito assim, ó: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para nós, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, compreender mal a relação entre fé e obras, vem de não entender o que a Bíblia ensina sobre salvação. Porque, basicamente, há dois erros no que se diz respeito, né? Quando você faz uma relação entre obras e fé. Aquilo que Paulo falou em Efésios 2, 8, 10, né?
Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso não quer dizer que uma vez salvo, né, você não tenha que produzir boas obras. E os dois erros são esses, ó, eu vou passar para você. O primeiro erro é o ensino que diz que se uma pessoa, né, muitas pessoas têm essa visão, se uma pessoa faz uma oração ou diga, eu acredito em Jesus, em algum momento da sua vida, então ela é salva e nada mais importa. Faço essa oração, né, digo que acredito em Jesus e sou salvo. E daqui para frente nada mais importa. Uma profissão de fé vazia, que não resulta em uma obediência a Cristo, na realidade é uma fé morta. Ele não pode salvar. A gente não pode afirmar que uma pessoa que faz uma profissão de fé dessa maneira, simplesmente fala que acredita em Jesus e depois, a partir desse momento, nada mais faz? Nós não podemos afirmar que essa pessoa é salva. Por quê? Esse seria o primeiro erro. O segundo erro é a tentativa de tornar as obras parte do que nos justifica diante de Deus. Ou seja, uma coisa é você aceitar, né? Você fazer uma profissão de fé, dizer que acredita em Jesus e achar que só isso é suficiente. Uma outra coisa é você tentar, com obras, com o seu esforço, né, ajudar na sua justificação diante de Deus. Ou seja, a mistura de obras e fé para ganhar a salvação é totalmente contrária ao que a Bíblia ensina. Vou falar isso para você de novo, olha. A mistura de obras e fé para ganhar a salvação é totalmente contrária ao que a Bíblia ensina. Eu vou ler 2 versículos para vocês aí, para tentar deixar essa questão mais clara. Em Romanos, capítulo 4, versículo 5, diz assim, ó. Mas aquele que não pratica boas obras, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Mas em Tiago 2,26 fala assim, ó. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, pessoal, não existe contradição desses 2 versículos. Um complementa o outro. Ó, não há nenhum conflito nessas 2 passagens. Somos justificados pela graça mediante a fé, e o resultado natural da fé no coração são as obras, que todos podem ver. Ou seja, as obras que seguem a salvação não nos justificam diante de Deus. Elas simplesmente fluem do nosso coração regenerado tão naturalmente como a água flui de uma nascente. Vocês são capazes de entender isso? Ou seja, né? Pela fé, não por obras, pela fé no Cristo ressuscitado, pela fé na palavra que foi pregada, você é salvo. Não pelo seu esforço, não pela força do seu braço ou pela penitência que você faz, é pela fé no sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Por essa fé você é salvo. Em contrapartida, após a sua salvação, após você ser alcançado e pelo sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, você crê nisso, você aceita isso, você é salvo. Após isso, começa a fluir de dentro de você
obras boas. É natural. Então, uma coisa está ligada com a outra. Né? Então, por isso que nós lemos lá, em alguns versículos atrás aqui, que a árvore boa, ela produz bons frutos. Não pode uma árvore boa produzir mau fruto, um fruto ruim. Então, se você se você tem uma fé que é dinâmica, que faz você agir, né? Você recebe a palavra, você crê na palavra, você crê no sacrifício de Jesus, você crê naquilo. Isso lhe é imputado por justiça, você é justificado perante Deus, e a partir desse momento é natural que você comece a dar bons frutos. E esses bons frutos são as boas obras que cada um de nós deveria, né, realizar. E para fechar então, para fechar essa questão, né, da fé sem obras. A fé sem obras é morta. Por quê? Porque revela um coração que não foi transformado por Deus. Quando somos regenerados pelo Espírito Santo, a nossa vida irá demonstrar essa nova vida. Nossas obras serão caracterizadas pela obediência a Deus. A fé invisível se tornará visível. Essa fé invisível que você tem, ela tem que se tornar visível pela produção do fruto do Espírito na sua vida e na minha. Está lá em Gálatas 5:22. Então, a fé sem obras é morta. Por que a fé sem obras é morta? Porque a fé resulta em uma nova criação, não numa repetição dos mesmos padrões de comportamento pecaminoso que você tinha no passado. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Entendeu? Se você está em Cristo, se você tem fé em Cristo, e se essa fé ela é uma fé dinâmica que te impulsiona, que faz com que você haja, tanto intelectualmente, emocionalmente e na sua volição, nas suas vontades, nas suas escolhas, a partir desse momento você começa a produzir coisas novas. São as obras, são as boas obras, são os frutos. A fé sem obras é morta porque vem de um coração que não foi regenerado por Deus. Profissões vazias de fé não têm poder para mudar vidas. Aquelas que afirmam ter fé, mas não possuem o Espírito, vão ouvir o próprio Cristo dizer-lhes: olha que ruim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então é isso que Tiago ele está enfatizando, né? Que o cristão maduro, é isso que Tiago está falando. O cristão maduro, ele pratica a verdade. Ele não possui uma fé morta, a fé dos intelectuais, nem uma fé demoníaca, ou seja, a fé dos espíritos, dos demônios que creem e tremem. Antes tem uma fé dinâmica, uma fé que move o seu ser. Que moveu Abraão, que moveu Raabe, uma fé que transforma a vida e que põe você e eu a trabalhar para Deus em todos os aspectos. Então eu queria deixar aqui uma mensagem, né, para você refletir, uma frase, né? Olha, a maneira como vivemos, né? A maneira como eu vivo, a maneira como você vive, revela aquilo que você acredita.
A maneira como vivemos revela no que acreditamos. A maneira como vivemos revela aonde nós colocamos a nossa fé. Também revela se a fé que professamos é uma fé viva. Então, a maneira como eu vivo, a maneira como você vive, revela se a fé que nós professamos é uma fé viva. Porque, como o Tiago falou aqui, a fé morta, né? Ela não produz nada. Ela não tem vida. E a fé que é dinâmica, não, ela produz, né? Ela mexe com você. Ela não deixa, né? Como eu disse aqui, que no versículo 1 ao 9, existia uma questão de discriminação e de parcialidade. Ela não deixa você ser uma pessoa imparcial dentro da comunidade. Não deixa você fazer acepção de pessoas, porque você enxerga aquilo que o seu irmão está falando, você ouve aquilo que o seu irmão está falando, enxerga aquilo que ele está necessitando e você age. Existe uma ação, porque a fé que você professa é uma fé dinâmica que faz você agir. Você entende, usa seu intelecto entendendo aquela situação, você usa o seu coração, você usa as suas emoções, mas também você usa a sua volição. Você decide, você escolhe. É isso que faz a fé. A fé que produz vida, a fé que é dinâmica. Então, a cada fase da nossa vida é proposto um novo desafio. A cada fase da nossa vida temos que resolver conflitos. E a cada fase da nossa vida nós precisamos de convicção. E o que é convicção? É a fé. Estamos vivendo uma fase de nossas vidas, que talvez para a minha geração e para a sua, acontecimentos sem precedente. Essa pandemia, né? Nos assolando, nos pegou de uma maneira, né? Talvez que não estivéssemos preparados. Mas como eu disse, em cada fase da nossa vida, um novo desafio é proposto, né? Um novo conflito tem que ser resolvido, mas o que vale é a convicção. Então, nessa situação que estamos vivendo hoje, qual é a nossa convicção? Convicção é fé. A nossa convicção é que Deus, Ele não muda, Deus, Ele cuida de cada um de nós. E se Ele cuida de cada um de nós, se Ele cuida de mim, se Ele cuida de você, que nós possamos também ter essa sensibilidade, né, para passar por não passar por essas situações de discriminação, de parcialidade dentro da nossa comunidade, sabendo que haverá juízo sobre todas essas coisas. Então eu finalizo aqui a minha aula e deixo, tá, essas duas frases para vocês aqui, ó. A maneira como vivemos revela no que acreditamos e também revela se a fé que professamos ter é uma fé viva. Então, o que Tiago, ele trabalha, né, nesse capítulo 2, é a fé viva, a fé que move, a fé que frutifica, a fé que faz com que nós enxergamos, né, a necessidade do nosso irmão e que a gente faça alguma coisa. É a fé que a cada dia nos proporciona convicção para seguirmos a nossa vida, apesar das circunstâncias, apesar daquilo que nos cerca.
Então, eu desejo que a tua fé, a cada dia, ela seja acrescentada, que Deus possa ter impactado você com essa palavra, que você possa refletir aí na tua casa, e que nós possamos, né, realmente praticar, né, aquilo que ouvimos, e que essa fé dinâmica ela possa agir dentro de nós, no nosso intelecto, nas nossas emoções, agindo na nossa volição, para que nós possamos ser pessoas melhores. Amém? Que esse é o desejo do nosso Deus, que a cada dia nós possamos crescer na graça, no conhecimento, como pessoa, como cidadão. E em nome de Jesus, que essa palavra alcance você e abençoe a sua família e abençoe a sua casa. Uma boa noite para você e até a próxima.